Olá, pessoal, boa tarde novamente. Vou chamar agora para ficar conosco o Júlio. Ele vai estar apresentando o conteúdo, como é que a gente pode aprender com as nossas falhas e também com as falhas dos outros. Júlio, é com você, uma ótima apresentação e um ótimo evento. Muito obrigado, Juarez. Uma boa tarde, boa noite. Não sei como é que está o sol aí para quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E o tema que eu trouxe para vocês nessa edição é a minha palestra Ai Que Feio, que é uma palestra que fala sobre aprender com as falhas, as nossas e as dos outros. Deixando bem claro que não é uma palestra sobre autoajuda, e sim sobre apoio à tomada de decisão, com notas de aperfeiçoamento pessoal, certo? Aí, bom, começar falando sobre quem sou eu. Para quem não me conhece, eu sou Júlio César Madruga, também conhecido como Sem Júlio. Seu Júlio, para quem me conhece, eu sou técnico administrativo e educação na TI de uma instituição federal de ensino superior. E também trabalho com freela de comunicação e marketing, design meia boca. Eu sou cantor, locutor comercial, agilista e influencer em desenvolvimento. Ainda não sou, mas eu vou acabar sendo. E daí, para escutar, assim, eu falei tanta coisa que eu sou, poxa, das duas uma, ou esse cara não sabe o que é da vida, ou ele é craque em fracassar, aprender e continuar tentando, certo? Para quem nasceu na década de 80 e teve a oportunidade de acompanhar, esse cara aí é o Júlio, o pai do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele é conhecido por ser o cara aquele com 2 empregos. Pois é, eu tenho uns 2 empregos e ainda corro atrás de pós-graduação, etc. E tudo mais. E daí eu venho a perguntar: para quem é essa talk? O que vocês estão fazendo aqui, né? Essa talk seria para qualquer um que já tenha respirado algum dia, pois se vocês respiram, logo vocês erram, certo? É fatal. A gente aprende, a gente começa a caminhar depois de tanto tomar tombo. E a gente aprende a ficar bêbado depois de tomar porre e por assim vai, certo? Antes de a gente prosseguir, eu gostaria de introduzir alguns conceitos para vocês, porque a gente fala em errar, a gente, ai, que falha, uma falha é isso, um fracasso é aquilo, mas a gente nem sabe a diferença entre um erro, uma falha, um fracasso e o que raios é quando a gente tem um sucesso, certo? Eu peguei aqui para ficar mais bonitinho para vocês, ó, a definição de Google aqui. O que é um erro? Um erro é o ato, o efeito de errar, mas principalmente é o juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada, certo? Um engano. Ou seja, a realidade observada. A gente olha para o lado e, eu acho que eu errei. Uma falha. Uma falha, além de ser uma lasca, né? Quando a gente está tratando de um vaso, uma escultura, alguma coisa assim, é a falta de perfeição. É quando existe um defeito, um erro, certo? E o fracasso, por sua vez, já vou dizer assim, é a falta de êxito, a derrota. A gente tem. E aí, o que esses 3 conceitos têm em comum? Eles têm 2 coisas: o sarrafo e os outros. O que é o sarrafo? Quando eu falo em sarrafo, eu me refiro a metas. Às vezes a gente vai desenvolver alguma coisa e não sabe que condições tem, não sabe se vai ter um respaldo, seja ele de que natureza for, para desenvolver aquilo. E daí vai lá e bota uma meta. Aí tu vai lá, corre, 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 pula e não consegue. Vocês não conseguem alcançar aquele sarrafo ali. Por quê? Porque a meta foi muito alta, ela era muito difícil de atingir. Não que tu não vá conseguir, mas tu continuar correndo e tentando, vai chegar um momento que tu vai ter o preparo para pular aquilo. O problema é que a gente se baseia no sarrafo dos outros, certo? Aqueles 3 conceitos têm os outros também em comum, porque a gente se baseia no contexto que a gente está inserido. Quando vocês vão criar, por exemplo, um produto, um serviço, uma empresa, eu sou da área de marketing também, além de TI, e daí quando a gente pensa assim, eu vou lançar um produto, serviço,
Primeiro, tu tem uma série de contextos a observar. Um dos principais seria os concorrentes que já existem e os que estão entrando no mercado. E, sabe, tipo, a gente estabelece metas baseado no que... Ah, não, aquele ali fez, eu acho que dá certo. Só que aquele ali, a gente não sabe o que o outro fez até conseguir chegar naquilo ali. A gente sabe que deu certo em algum momento. A gente só observou aquele momento no espaço e no tempo, certo? O sucesso. Já o sucesso é quando um negócio, um empreendimento, alguma tentativa de alguma coisa tem um resultado positivo. O resultado é bom. Ah, poxa, tive um sucesso aqui. Eu marquei o gol, o meu produto me rendeu aquela meta estabelecida de venda, sabe? Eu consegui vender tantas unidades, alcançar um determinado valor. E isso para mim é o que eu estava esperando, sabe? É uma questão de perspectiva e expectativa. Mas o ser bem sucedido no desempenho de uma tarefa, de alguma coisa, é mais do que não falhar, certo? E por que as pessoas temem falhar? Por causa de prejuízo. Quando elas estabelecem, eu vou fazer alguma coisa, elas colocam para si mesmas, eu vou fazer alguma coisa e eu pretendo ter um determinado retorno. Aí, quando não tem esse retorno, acabam tendo prejuízo. Quem tem prejuízo acaba, sabe, ficando com aquela... Vai criando uma casquinha, sabe? Poxa, não vou fazer, eu tive um prejuízo nisso. Isso acontece muito em quem está... com quem investe tempo, investe dinheiro, tu está te preparando para fazer alguma coisa, e aí, é um concurso, é eu vou ir para as Olimpíadas, eu vou correr atrás de algo e eu quero que tenha um retorno. Aí, o que acontece? Eu estava falando aqui, por que as pessoas acham que vão ter prejuízo? Primeiro, como eu já tinha falado, a altura do sarrafo. Sabe? As metas. A gente tem que estabelecer metas baseadas em algo atingível. E mesmo que não seja atingível, depois eu vou falar também a respeito de relação custo-benefício dessa tentativa. Essa tentativa tem que valer a pena, mesmo que ela não dê certo. Tempo e espaço são outras coisas que trazem um certo receio para a gente, sabe? Porque com relação a tempo, a gente está aí num contexto de pandemia nesse momento. Esse contexto de pandemia, ele traz um cenário onde a gente vê muita gente quebrando, muita gente não conseguindo condições para alcançar as metas que eles se propõem. E aí justamente que está o momento de olhar assim, e eu acho que não está valendo a pena nesse momento, então não vamos lançar. E algo que a gente estabelece como meta lá, como um objetivo, eu quero correr atrás disso, pode acabar sendo mal inserido em um outro lugar com relação a, por exemplo, localização geográfica. Uma coisa pode ir muito bem aqui no Brasil e não ir também lá na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, porque tem outro público que vai ter outra aceitação. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com produtos e serviços, se eu estiver trabalhando com música, pode ser que eu escreva algo, componha, e lá não vão me ouvir tão bem assim. Então, a gente tem que atentar para isso, e ao mesmo tempo que o nicho... eu trabalho com marketing, eu tenho uma metodologia para divulgar produtos e serviços, vou mais voltada para, por exemplo, para o mercado de faz tudo, vamos dizer assim, pessoas que levantam uma parede, faz um cimento, aí eu vou tentar aplicar a mesma metodologia num outro nicho, eu vou agora trabalhar com isso aqui em cima
do pessoal ali da fruteira. Tipo, durante a pandemia, a gente teve um exemplo de diversificação, no caso, as falhas que construíram sucessos, que aconteceram em cima do comércio, principalmente quem tinha uma estrutura toda voltada para comércio, no caso, loja física, e acabou embarcando no comércio eletrônico, entrou de cabeça e deu super certo. Então, essa mudança, essa experiência de erro acabou fazendo eles atuarem mais num outro nicho. E daí também trazendo para vocês aqui, não sei se vocês sabiam, mas às vezes as pessoas pensam que elas estão erradas, que elas fracassaram, né? Isso diz respeito à síndrome do impostor. A síndrome do impostor, vamos dizer assim, olha, apesar de estar em uma colocação semelhante a colegas, a pessoa se considera não merecedora do que conquistou. Lembrando a parábola do patinho feio, né? Não sei se vocês chegaram a ler na infância, mas o patinho feio, o que acontece? O patinho feio, ele vivia entre patos e, na realidade, ele foi um ovo de cisne que foi chocado ali no meio. E os patos eram, digamos que, eles desdenhavam dele. Só que, nesse caso, tu tá fazendo de ti mesmo o patinho feio, certo? Se tu chegou onde tá, é porque tu conseguiu chegar lá, mas possivelmente não tá num lugar nem onde tu tá podendo demonstrar todo o teu potencial. Afinal de contas, o cisne, o que ele faz nessa família de patos, como eu estava falando? Isso é super comum em meio acadêmico, em jovens de início de carreira, tipo, e algumas causas que levam a isso, ansiedade, depressão, TDAH, desqualificação assim do positivo, as famílias que derretem a gente no crescimento e consequências que isso pode originar. Isso traz aquela ansiedade, aquela depressão, uma exaustão, a gente acaba procrastinando e muitas vezes tem algo de muito bom que os outros não têm e acaba não botando na roda, porque olha os outros que têm menos, mas tiveram coragem de lançar aquilo e, nossa, eu acho que eu não tenho condições, né? Eles são muito bons e, na realidade, a pessoa está deixando de trazer algo, uma participação interessante com o seu trabalho. E então esse é o tipo de coisa que, para resolver, também precisa procurar uma ajuda profissional. Muitas vezes travou minha tela aqui. Opa. Certo. Falar sobre a importância de errar. O fracasso ele é extremamente importante para o aprendizado, desenvolvimento e inovação. Ele está dentro de muita coisa boa que se construiu até hoje e eu vejo ele. Eu tenho duas perspectivas para descrever o interessante do fracasso. Uma, a gente tem que ver ele como degraus, né? Um fracasso não pode ser visto como um buraco, ele tem que ser um degrau onde tu sobe em outro e vai fazendo tua escalada até alcançar aquilo que tu está te propondo. Então, isso seria aquele viés da experiência. A experiência, ela não é perdida. A gente vai acumulando, aprender um caminho, como eu disse aqui, é um caminho sem volta, a não ser que a gente faça questão de errar do mesmo jeito. E outra, a neuroplasticidade, pessoal, o que acontece? O nosso cérebro, ele pode não crescer em tamanho, mas ele cresce na capacidade de conexão. É como se vocês tivessem uma internet banda larga de 2 mega em casa e aí trocassem ela
por uma fibra óptica de 20 mega, e daí aumentasse a velocidade, daí saísse distribuindo repetidores pela casa para aumentar o sinal do Wi-Fi. O que é que acontece? Os nossos erros, quando tem um sucesso, bateu o sucesso, valeu, e é isso aí, acabou, está resolvido. Agora, quando a gente tem um fracasso, aquele erro, ele gera dois tipos de pulsos elétricos na nossa rede neural, e daí um pulso ele corresponde à tua dúvida se estava errado, e o outro à tua certeza de que estava errado. Então o cérebro trabalha em dobro quando a gente erra, e isso estimula não só a potência, como a formação de novas conexões, aquelas partes do cérebro que não eram tão utilizadas, e acabam aumentando a capacidade do Wi-Fi, alcançando zonas de sombra que antes não tinham conectividade nenhuma, certo? E a seguir eu vou falar para vocês sobre algumas histórias de aprendizado com fracasso, né? Acabaram dando certo. Transformaram-se erros em acertos, lucros. O Walt Disney, para quem não sabe, o Walt Disney, antes de ser famoso, antes de dar certo, ele foi demitido por um jornal que ele trabalhava, porque ele era considerado uma pessoa pouco criativa. Então ele fundou uma empresa de animação chamada Lothogram Films, e essa empresa acabou quebrando por causa da quebra de um terceiro, uma empresa distribuidora parceira deles. E daí, depois disso, é que ele foi para Hollywood, lutou contra as falhas e críticas que ele teve até então, e conseguiu obter popularidade com os primeiros filmes os clássicos de animação e tudo mais que ele teve. E assim a gente tem essa Walt Disney que hoje é popularmente conhecida por todo mundo, certo? Opa, falhou-se. Steve Jobs e a Apple. Então, para quem não sabe, o Steve Jobs, ainda muito jovem, ele fundou a Apple, e com o crescimento da empresa ele foi demitido pelo conselho de diretores aos 30 anos de idade. Foi quando ele fundou uma empresa chamada Next Software, a qual anos depois foi adquirida pela própria Apple, e trouxe de volta o Steve Jobs para dentro da empresa com uma nova visão, que transformou a Apple, essa gigante da tecnologia que é hoje em dia. Não sei se vocês sabem, mas antes do King James, a Liga Norte-Americana teve outro rei, que ele se chamava Michael Jordan. Não o B. Jordan, aquele que fez o Killmonger, Adonis Creed, Killmonger do Pantera Negra. O Michael Jordan, por incrível que pareça, com 1,98 m, já foi considerado no início da carreira como abaixo dos padrões de altura exigidos para a Liga. E aí ele lutou, até que ele acabou mostrando que ele tinha capacidade. Ele entrou para o Chicago Bulls, foi 3 vezes campeão, e daí o pai dele foi assassinado. Quando o pai dele foi assassinado, ele se desmotivou com o basquete e foi tentar a vida no beisebol, porque era o sonho do pai dele desde o início. No beisebol ele não foi bem sucedido, e então voltou para o Chicago Bulls. Ele voltou para o basquete, estava com saudade. Ele foi mais 3 vezes campeão, se aposentou, daí ele fez outras coisas, voltou para o basquete de novo pelo Washington Wizards, e aí então ele se aposentou no Washington Wizards, aí fez mais outras coisas, e por fim ele comprou o Hornets, e daí ele, hoje em dia, ele é presidente do Hornets, somente ponto final. Certo? Alexander Fleming e a penicilina. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, o ex-combatente biólogo, cientista Alexander Fleming, resolveu trabalhar no desenvolvimento de anestésicos por causa das inflamações causadas pelos ferimentos de bala. E daí, infelizmente ou felizmente, ele tinha um laboratório muito sujo, desorganizado, e essa falha no itinerário aí ocasionou o desenvolvimento de um fungo chamado Penicillium notatum.
e através da análise desse fungo, ele conseguiu desenvolver um antibiótico que hoje é popularmente conhecido por penicilina. É um dos mais potentes antibióticos existentes, e ele também é conhecido por deixar uma dor extrema lá nos quadris. Vocês devem ter experimentado alguma vez na vida, certo? Sildenafil, ou popular azulzinho. A Pfizer, em meados de 90 e poucos, desenvolveu essa substância sildenafil com o objetivo de combater, aliás, de tratar a hipertensão e também a angina, que é um efeito colateral da isquemia cardíaca. E aí o que acontece? Nos testes clínicos, ela se mostrou não muito efetiva contra a angina, porém, ela acabou demonstrando um outro efeito colateral, que seria ocasionar umas ereções. E a Pfizer resolveu comercializar esse medicamento como um medicamento eficaz no combate à disfunção erétil, certo? Aí, de posse disso que eu falei para vocês, falasse aqui sobre como providências que a gente pode tomar. Errar não é feio, pessoal, certo? E agora, o que vocês vão fazer com isso? Primeiro, eu aconselho vocês a evitarem tentar o perfeccionismo, sabe? Perfeccionismo é uma forma de procrastinação na realidade. Feito é melhor que perfeito. Quando a gente fica buscando tratar os erros antes que eles aconteçam, isso aí é o perfeccionismo, e vocês acabam deixando de entregar coisas que poderiam trazer uma grande contribuição, seja lá o contexto que for, sabe? E outra coisa, escolham o que errar, qual risco vale a pena. Vocês têm que fazer uma relação custo-benefício. Se o risco que aquilo ali traz vai ser menor do que o benefício que pode te trazer, seja ele em aprendizado, em retorno financeiro, se tu fizer aquilo e der errado, de fato, certo? E, acima de tudo, vocês continuem errando. Em vista disso, continuem errando sempre, pessoal, porque quem erra vai construindo, 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 e em um dado momento vocês vão chegar em algum sucesso. Aqui, desculpem aí a correria, eu agradeço a presença de todos e deixo aqui o meu contato em QR Code e também o link. Eu deixei disponível um canalzinho no Discord, como está sendo muito utilizado no evento desse ano, o Discord Latinoair. Vocês podem me acessar lá pelo Discord, o link está dentro do meu Linktree, e fazer perguntas por lá. Quem quiser manter um contato e conversar a respeito, eu agradeço a presença de todos, pela atenção, e até a próxima.